Prontos? Vamos nessa? Vamos lá, coragem, vamos fazer mais uma questãozinha? O que que ele diz aqui? A Universidade Estadual de Londrina, Paraná, a UEL, né? As densidades de dois líquidos A e B que não reagem quimicamente entre si são densidade de A, 0,8 grama centímetro cúbico, e densidade de B, 1,2 grama centímetro cúbico, respectivamente. Fazendo-se a adição de volumes iguais dos dois líquidos, obtém-se uma mistura cuja densidade é X. E adicionando-se massas iguais de A e de B, a mistura obtida tem densidade Y. Os valores de x e y em grama por centímetro cúbico são, respectivamente, mais próximos de quanto? Né? Então, aqui, o cara termina de ler o problema, fala, puta, eu nem sei mais o que o cara perguntou lá em cima. Né? Então, quando é assim, um problema muito extenso, com muita informação, vai com calma, tá? Vai com calma, pega lá os dados que ele te deu, né? Começa organizando aqui, tentando organizar as ideias, tá? Então, a densidade de A a gente conhece, que é quem? Que é 0,8. Aqui no caso é grama por centímetro cúbico. Ele também fala de quem? Da densidade do objeto B, que vale quanto? Vale 1,2, né? Então aqui fica 1,2, nossa, aqui um feio, 1,2 aqui no caso, gramas por centímetro cúbico. Aqui ele fala de duas densidades, você percebeu? Ele faz uma mistureba aí, né? Brinca de alquimia, e ele mistura esses dois elementos, formando um objeto com densidade X, né? E outro, né? Outra mistura que ele faz, e aonde ele obtém um objeto com densidade Y, né? Então, ele vai ter duas densidades diferentes, né? Conforme ele mistura aqui os dois objetos. Aqui no primeiro caso, o que que ele diz? Vamos até olhar aqui, vamos colocar aqui em amarelo para a gente organizar aqui a ideia, né? No caso. Ele fala até, respectivamente, fazendo-se adição de volumes iguais, então a adição de volumes iguais dos dois líquidos obtém-se uma mistura de densidade quanto? Então, se os volumes forem iguais, né, significa o quê? Né, que o volume, que eu vou pegar tanto da densidade do objeto A quanto da densidade do objeto B, tem que ser iguais, né? Só que aí, você lembra de densidade? Lembra da química? Ou da física, tanto faz? Lembra que densidade é massa sobre volume? Então, a densidade do objeto A vai ser o quê? Vai ser a massa do objeto A, que eu não sei quanto que vale, sobre quem? O volume do objeto A, tá? Vamos chamar aqui de VA. Daqui a gente obtém a seguinte brincadeira, ou a seguinte relação. Se eu pegar aqui a densidade de A, eu sei que vale quanto? Que vale 0,8. A massa do objeto A, que eu não sei quanto que vale, sobre quem? O volume do objeto A. Se eu isolar aqui, no caso, se eu isolar a massa, o que que fica, né? Se eu isolar essa massa, esse VA que está aqui embaixo, ele passa aqui para cima multiplicando, então vai ficar assim, né? Vai ficar o MA, né? Esse VA passou multiplicando 0,8, está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 0,8 vezes quem? Vezes o volume, aqui no caso do objeto A. Vou fazer a mesma brincadeira para a densidade do objeto B, né? Só que agora eu posso ir um pouco mais rápido, que você já entendeu ali em cima, né? Então, densidade é massa do objeto B sobre quem? Sobre o volume dele, né? O volume do objeto B. Mesma brincadeira, a densidade do objeto B a gente sabe quanto que vale, vale 1,2. A massa do objeto B nós não sabemos quanto que é. O volume também do objeto B nós não temos a menor ideia de quanto vale. Mesma coisa, se eu isolar a massa do objeto B, a gente tem a seguinte relação, vai ficar 1,2, né? 1,2 vezes quem? O volume do objeto B. Professor, para que você está isolando aqui a massa? Porque eu quero achar a densidade desse objeto X, né? Então, eu vou até colocar em amarelo. Não, amarelo fica esquisito, vamos deixar em vermelho mesmo. Então, para a gente achar, vamos chamar aqui de dx, para eu achar a densidade do objeto X, o que que eu preciso saber? Preciso saber da massa desse novo, né, objeto, ou dessa mistura, digamos assim, e o volume da mistura. Então, a densidade de X vai depender da massa dessa nova substância, ou desse novo líquido, né, misturado, e o volume dele. Então, qual que é a massa desse novo objeto? Vai ser a soma dessas duas massas, você concorda comigo? Então, se eu pegar a massa de A mais massa de B, que vai ser aqui, no caso, a mistureba que a gente vai ter que fazer. Então, esse M aqui, na verdade, vai ficar quem? Vai ficar a massa de A mais quem? Mais a massa de B, que eu não sei quanto que é, dividido por quem? O volume do líquido. Só que o volume, no primeiro caso, ele fala que os volumes são iguais. Se os volumes são iguais, você concorda comigo que vai ficar aqui, por exemplo, só V mais V? Porque se os volumes são iguais, eu peguei uma parte do objeto A, uma parte igual do objeto B, então os volumes são iguais, então eu posso fazer V mais V. Quem que é a massa de A? A massa de A, aqui no caso, não é 0,8 VA?
Então eu vou trocar onde tem MA por essa relaçãozinha aqui que eu achei aqui em cima. Então, quem que é a massa de A vai ser 0,8 vezes o VA. Quem que é o volume de A? Eu não sei qual é o volume de A, mas eu sei que é um V que ele misturou, né? Vamos chamar aqui de V aqui no caso. Mas quem que é a massa do B? Mesma brincadeira. Vai ficar 1,2 vezes quem? Vai ser VB? Não, vai ser um volume que ele pegou e misturou os dois em quantidades iguais, né? Como o problema mesmo diz. Né? Dividido por quem? V mais V, já posso colocar aqui direto, fica 2V. Portanto, a densidade desse objeto X, né, vai ser como? 0,8 mais 1,2 vai ficar como? Vai ficar 2V. Então, fica 2V sobre 2V. Portanto, a densidade do objeto X vai ficar o quê? Vai ficar 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. Então, a gente achou aqui, no caso, essa densidade aí, misturando volumes iguais, tá? Então, essa primeira brincadeira foi misturando volumes iguais, tá? Para a gente achar, então, agora a densidade desse líquido, né, desse objeto, vamos chamar aqui de dy, né? Vou fazer a mesma brincadeira, ou mesmo raciocínio. O que que eu vou fazer? Bom, para a gente achar a densidade do objeto y, mesma brincadeira. Densidade é o quê? Massa sobre quem? Massa sobre volume, aonde essa massa aqui no caso vai ser as massas aqui que o objeto vai ter dividido pelo volume. Só que o problema aqui ele diz que na densidade y, ele fala que adicionando massas iguais. Se as massas são iguais, então a massa de A ela vai ser igual à massa de B. Então eu não vou colocar nem A nem B, porque eu sei que as massas são iguais. Se elas são iguais, são idênticas, eu posso falar que é só M mais M, tá? Agora, qual que é o volume que vai ocupar esse negócio aí? Bom, aí o volume, eu vou fazer aquela mesma brincadeira que eu fiz ali em cima, vamos determinar. Então, a gente sabe que densidade de A não é massa sobre volume, né? Ou seja, massa de A sobre o caso aqui, o volume de A. A densidade de A a gente já viu que é quanto? Que é 0,8. A massa, a gente sabe, né, que é M, né? Por que que é M? Porque as massas são iguais. Ele falou no enunciado que as massas são iguais, então vamos chamar de M. Quem que é o volume de A? Né? O volume de A que eu quero descobrir. Né? Então, porque a gente sabe que esse volume aqui, ó, vai ser um volume de A mais quem? Mais um volume de B que a gente vai ter que pegar. O que é igual aqui no caso agora são as massas, e os volumes não são iguais. Se eu isolar então aqui o volume de A, vai ficar como? Né? Então, o volume de A vai ficar esse M dividido por quem? Por 0,8. Vou fazer aqui do lado que tem mais espaço. Então, aqui, por exemplo, então vamos pegar lá a densidade do objeto B, que é quem? Densidade é massa do objeto B sobre quem? Sobre o volume do objeto B, tá? Então, aqui, mesma brincadeira, a gente sabe a densidade do objeto B, que é 1,2. A massa do objeto B a gente não sabe, mas a gente sabe que essa massa é igual do outro, porque já vou até apagar isso aqui. Eu não vou chamar mais de massa de B, porque a gente sabe que as massas são iguais. Então, ele misturou massas iguais. E o volume do objeto B a gente não sabe, mas a gente sabe achar uma relação entre eles. Então, o volume do objeto B vai ser esse M aqui, né? Eu posso trocar esse 1,2 vem para baixo, o VB vai para cima, então vai ficar 1,2 vem para baixo aqui. Então, a gente tem essa relação do VB, a gente tem essa relação aqui do caso do VA. Agora eu volto aqui para a minha densidade misturada dos dois elementos. O que que a gente tem? Como as massas são iguais, eu posso somar esse M com esse M, aqui no caso fica 2M, né? Dividido por quem? Quem que é o VA? O VA é M, né? M dividido por 0,8. Mais, né? Qual que é o volume do B? O volume do B é esse M dividido por quem? Por 1,2. Então, brincando aqui de matemática, aqui fica 2M dividido por quanto? Tirando o mínimo múltiplo comum de 0,8 e 1,2, quanto que é? Isso, né? Aqui vai dar o quê? Vai dar 2,4? Então, 2,4, né? Aí faz aquela brincadeira, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2,4 dividido por 0,8 dá quanto? Dá 3. Aí 3 vezes m fica como? Fica 3m, né? Mais 2,4, né? De novo, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2,4 dividido por 1,2 dá 2. E 2 vezes m fica aqui no caso 2m. O que que a gente tem? A gente vai ficar assim, né? Vai ficar com 2m dividido por... Aqui fica 5m dividido por 2,4, né? E não se assustem, tá? Aqui, por exemplo, a gente pode já cortar essa massa com essa massa, né? Porque são iguais aqui.
o que que vai sobrar? 2 dividido por 5/2. Bom, então aqui para a gente achar então como é que a gente faz, né, então, vou fazer aqui embaixo, então a densidade de y vai ficar, como é que é? Mantém a primeira fração, né, aquela brincadeira fração sobre fração, né, mantém a primeira fração e multiplica pelo contrário da outra, o contrário da outra é 2,4 dividido por 5, né. Então essa aqui que eu estou falando, tá, é a segunda fração, tá, só para você ter ciência. Então a primeira fração, repito, qual o contrário de 5 sobre 2,4? 2,4 sobre 5, tá. Então, dividindo aqui, multiplicando e depois dividindo, isso vai ficar quanto? Vai ficar 4,8 dividido por 5, né? 4,8 dividido por 5 vai dar o quê? Isso vai dar uma densidade de 0, quanto? 0,96. Então, 0, opa, tá pequeno, né? Deixa eu melhorar esse negócio que tá meio feinho, né? Você não deve estar enxergando esse trem direito. Então, aqui, né? Vamos colocar aqui, deixar mais espaçado aqui. Então, o CDY vai ficar 0,96. Então essa aqui é a densidade de dy. Então achamos, né? Achamos então a densidade de dy dy, desculpa, e achamos a densidade de dx, que é esse carinha aqui, né? Então qual a alternativa correta? Que dá essa ideia. Então o x tem que ser 1, né? 1 grama centímetro cúbico, e o y tem que ser 0,96, né? Alternativa C. Isso, né? Então aqui está a nossa resposta correta, alternativa C. Caninha, relembrar um pouquinho de química e um pouquinho de física? É isso.